O tema autoestima é muito frequente no mundo hoje, especialmente na América do Norte. Menos de 20 anos atrás, o assunto era raramente mencionado. Agora somos bombardeados de todos os lados com o termo, e até crianças bem pequenas estão sendo ensinadas sobre autoestima nas escolas. A falta dela é supostamente a razão fundamental de quase todos os erros do homem, e a restauração da autoestima é supostamente a cura para quase quaisquer deficiências. Algum tempo atrás, enquanto aguardava por uma consulta, peguei uma edição da revista Seleções 1 na recepção. Um artigo intitulado Palavras que Produzem Milagres chamou minha atenção, e eu gostaria de citar 2 parágrafos desse artigo. Cada um de nós tem uma imagem mental de si mesmo, uma autoimagem. Para achar a vida razoavelmente satisfatória, esta autoimagem deve ser uma com a qual possamos conviver, uma de que possamos gostar. Quando nos orgulhamos de nossa autoimagem, nos sentimos confiantes e livres para sermos nós mesmos. Funcionamos no nosso melhor. Quando temos vergonha de nossa autoimagem, tentamos escondê-la ao invés de expressá-la. Tornamo-nos hostis e difíceis de lidar. Um milagre acontece com a pessoa cuja autoestima foi elevada. De repente, ela gosta mais das outras pessoas. É mais amável e mais cooperativa com aqueles ao seu redor. O elogio é o polimento que ajuda a manter sua autoimagem brilhante e cintilante. Essa citação representa o pensamento atual do mundo, e também entre muitos cristãos. Embora haja nessas palavras ideias que são muito verdadeiras, há também coisas que são erradas. Parte do problema de lidar com o assunto reside no fato de que, até o momento, não há um consenso real sobre o significado do termo autoestima. Várias definições foram propostas, mas mesmo nos círculos educacionais não há um consenso geral. É óbvio que o termo significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Como com qualquer assunto moral e espiritual, os cristãos devem se afastar da sabedoria humana e olhar para a palavra de Deus. Pedro nos diz, e visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Paulo disse aos coríntios que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com a ajuda do Senhor, gostaria de examinar a palavra de Deus, onde encontramos a resposta para tudo o que diz respeito ao nosso andar como cristãos neste mundo. A sabedoria humana nada pode acrescentar à palavra de Deus. O assunto é difícil, e estou muito consciente da minha falta de entendimento pleno sobre ele. O homem é um ser complexo, e algumas das considerações relativas a este assunto precisam ser vivenciadas em vez de totalmente explicadas. Também, é dito, agora, vemos como em espelho, obscuramente, e aqui a palavra obscuramente traz o pensamento de algo que é obscuro, ou um enigma. Embora a palavra de Deus nos dê perfeita luz para cada passo do nosso caminho, nem sempre ela satisfaz nossa curiosidade, nem responde todas as nossas perguntas. Tenhamos isso em mente quando houver aspectos deste assunto que podem estar além do nosso entendimento. Existem muitos assuntos trazidos diante de nós pela palavra de Deus que estão além do entendimento humano. A mente humana só pode ir até certo ponto, e então percebemos que estamos na esfera do infinito. Geralmente, tais assuntos consistem em 2 verdades que devem ser mantidas em equilíbrio, mas que não podem ser totalmente reconciliadas pela mente humana. Eu acredito que a dignidade humana na criação, bem como a depravação do homem como resultado da queda, são 2 dessas verdades. O homem natural tenta reduzir essas verdades a um nível que ele possa entender e, ao fazer isso, sempre cai em erro de um lado ou de outro. É triste dizer, mas mesmo crentes verdadeiros às vezes fazem isso ao tentar impor uma estrutura feita pelo homem à verdade que Deus nos deu em sua palavra. A resposta correta para nós é adorar humildemente aquele que escolheu revelar essas coisas a nós, enquanto percebemos que nossa mente finita não pode compreender totalmente o infinito. Só podemos apreciar essas verdades e equilibrá-las em nossa vida ao andarmos em comunhão com aquele que escolheu revelá-las a nós. Para dar uma estrutura ao nosso assunto, gostaria de considerar o homem em 3 posições ou estados. Primeiro, o homem na criação antes da queda, ou segundo, o homem como uma criatura caída, e terceiro, o homem em Cristo. Outras considerações serão desenvolvidas em relação a essas 3 posições à medida que avançamos.